Meus irmãos, nós temos estudado a palavra de Deus. Pela manhã nós estamos estudando o Evangelho de João. E nós chegamos hoje no capítulo de número 10. O capítulo 9 e 10 estão juntos, contando a mesma história. Então nós escolhemos o capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 18. A partir dessa semana que começa hoje, os grupos de crescimento começam a funcionar. Então, o que os grupos de crescimento vão estudar? O sermão pregado no domingo de manhã. Então, os líderes de grupo de crescimento, nesse momento, eles estão com o caderninho aberto, né? Eles vão receber o material do sermão, eles vão estudar, esse material será preparado numa linguagem de maneira que eles possam utilizar isso na edificação dos irmãos. O sermão é um monólogo, no culto pela manhã, mas nos grupos de crescimento, os irmãos vão ter a oportunidade de estudar, de dar o feedback, de compartilhar aquilo que talvez não ficou claro, não entendeu. E os irmãos que estarão liderando, com a graça de Deus, vão ser instrumentos do Senhor para edificar estes amados irmãos. E nós queremos aproveitar para desafiar a nossa igreja. Procure um grupo de crescimento. No segundo semestre, no primeiro semestre, nós vamos treinar os líderes que já estão em 4 modalidades. Nós queremos que os nossos líderes sejam pastores, com o coração disposto a cuidar do rebanho. E nós queremos aumentar os nossos grupos de crescimento na cidade, pelos bairros onde o Senhor quiser nos levar. E o nosso plano é chegar no final do ano com 11 grupos de crescimento. Hoje nós temos 7. E eu quero dar um recado para você. Irmão, hoje nós vamos ler aqui sobre o bom pastor. Nós queremos te pastorear, mas nós não garantimos um bom pastoreio se você não estiver no grupo de crescimento. Por quê? Porque no grupo de crescimento você está dentro da família da fé. Existe um pastoreio mútuo. Está o sacerdócio universal de todos os crentes. Está comprovado que um pastor não consegue pastorear decentemente uma igreja com 100 pessoas. Decentemente. Então, muitas vezes o trabalho pastoral é apagar fogo. Nós estamos à disposição para servir, corre para aqui, corre para lá, mas o pastoreio que nutre vai ser um pastoreio mútuo, porque nós somos sacerdócio universal de todos os crentes. O Senhor diz para a igreja, pastoreai uns aos outros. Nós não estamos dizendo que nós não queremos pastorear vocês, não. Para nós é um privilégio. Mas se você quer ser pastoreado mais efetivamente, procure um grupo de crescimento. Aguarde maiores informações. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então vamos lá. João capítulo 10, do versículo 11 até o versículo 18. Assim nos diz a palavra do Senhor. O Senhor Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Que o Senhor Deus nos abençoe nesta manhã, na leitura e na meditação da sua palavra. Meus queridos, nós cantamos, e foi impressionante que enquanto nós cantávamos os cânticos, líamos os textos, a gente tem trabalhado uma liturgia que converge para levar para o momento da pregação, né? Nós cantamos sobre o bom pastor, nós cantamos a respeito do cuidado de Deus, o Senhor velará por nós. Tudo isso não é acidental, é planejado.
Pela graça de Deus, nós sabemos que nós vamos pregar até dezembro, último domingo de dezembro. E o pessoal aí da liturgia, do louvor, está correndo. Sabe qual é o texto que nós lemos? Lembra? O primeiro texto que nós lemos hoje? Salmo 23. Jesus, nesse momento aqui, em que ele está se apresentando como bom pastor, ele está fazendo uma referência a Salmo 22, 23 e 24. No Salmo 22, o bom pastor, ele é sacrificado. Ele dá a vida pelas ovelhas. No Salmo 23, ele é o bom pastor que alimenta e nutre as suas ovelhas. E no Salmo 24, ele é o pastor e rei, que tem toda a autoridade para levar as suas ovelhas até o dia final, até a eternidade. E João capítulo 10 vai falar sobre isso. Vai trabalhar todas essas perspectivas também do Salmo 22, 23 e 24. A gente lembra alguns textos nas Escrituras que falam sobre os pastores. E tem uns textos muito pesados para os pastores. Por exemplo, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Ai dos pastores. Neste contexto, o próprio Deus diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. E ai dos pastores, falsos pastores, que apacentam a si mesmos. Nós vivemos uma geração que está muito, estou falando dos cristãos, existem muitas decepções com relação à liderança, com relação aos líderes humanos, com relação até aos pastores. A ferida de um povo sem pastor é antiga e profunda. E isso, na maior parte do tempo, é culpa dos líderes mesmo, mas também das ovelhas, que colocam os seus olhos das pessoas e não no Supremo Pastor. Elas estão muito, com a sua visão, muito direcionada aos líderes. E esquecem de olhar para o modelo que nós temos, supremo, que é o Senhor nosso Deus. Então, quando nós olhamos para os homens, quando nós colocamos a nossa fé neles, quando eles caem, nós caímos com eles. É um chamado das Escrituras para que os líderes deem, sim, um bom exemplo, um bom testemunho para a glória de Deus, mas eles vão fracassar. E muitas vezes nós estamos como Pedro, olhando para as circunstâncias, olhando para as águas, olhando para as outras coisas e desviamos os nossos olhos do Supremo Pastor. E quando nós desviamos os nossos olhos de Jesus, nós começamos a afundar. Jesus não apenas ensina, ele cumpriu a promessa de Ezequiel 34, quando ele diz: e o próprio Deus desceu para pastorear o seu povo. Quando Jesus diz aqui no versículo 11, eu sou o bom pastor, ele usa uma expressão que é conhecida da época. Em grego, o idioma que foi escrito o Novo Testamento é egoemim. Então, se um judeu estava abaixado, fazendo alguma coisa, alguma obra, e de repente ele escuta essa expressão, egoemim, ele já para. Porque significa, eu sou. E eu sou para o judeu, leva lá para Êxodo capítulo 3, versículo 14. Senhor, qual é o seu nome? O que eu vou dizer para o povo de Israel? Diga que o eu sou te enviou, eu sou o que sou. Então, quando Jesus, ele se levanta diante da multidão e diz, eu sou a porta, como ele diz aqui, eu sou a porta. E diz, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ele reivindica a divindade que lhe pertencia. Ele é Deus e pastor ao mesmo tempo. Por isso ele é o modelo supremo. Ele é o pastor autêntico. A palavra utilizada aqui, depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que o qualifica como excelente, como incomparável. Quando diz eu sou bom pastor, tem algumas palavras para bom. Mas a palavra que Jesus utiliza aqui, para que não fique nenhuma dúvida, ele é o incomparável, supremo pastor. Qual que é o ambiente, o contexto aqui do discurso de Jesus àquela multidão? Capítulo 9, o cego é curado. Jesus cura um homem cego de nascença.
está em João 9. Ele desafia a teologia e a autoridade dos fariseus quando ele realiza o milagre no sábado. E em vez dos religiosos celebrarem a cura do cego, eles o expulsam da sinagoga. Não, aqui você não é bem-vindo, porque você foi curado no sábado. Olha o que a religiosidade pode fazer. E isso foi tão assim terrível para o coração do Cordeiro, que ele depois vai falar sobre os falsos pastores, que no lugar de acolher, eles empurram para fora. Em vez de celebrar um milagre, os líderes religiosos estão expulsando o homem curado da sinagoga, abandonando a ovelha que eles deveriam proteger. Então Cristo denuncia os fariseus como ladrões e salteadores, usurpadores, que não entraram pela porta e maltratam o rebanho de Deus. Quando Jesus fala, eu sou a porta, é porque lá no curralzinho, que chamava aprisco, as ovelhas vinham e passavam pelo pastor. Ele ficava aqui, ó. Ele era a porta. Sabe quem entrava aqui? Somente as verdadeiras ovelhas do pastor. Aqui ele fazia a proteção. Então, o pastor, ele também tem a função de proteger o rebanho. E aqui tem um grande contraste. Eles, os escribas e fariseus, são os falsos pastores. Expulsam e abandonam as verdadeiras ovelhas. E Cristo, ao contrário, se apresenta. Eu sou o bom pastor. Eu sou. O que ele faz? Ele acolhe e dá vida. Diferente. E esse é o pastor que o mundo precisava. Esse é o pastor que o mundo necessitava. O mundo que estava em grande trevas viu grande luz. Esse é o pastor prometido nas Escrituras. Esse é o desejado de todas as nações. Esse é o Messias. Essa é a razão pela qual você nasceu. Essa é a razão pela qual nós existimos. Esse pastor é a razão pela qual o universo foi criado. O mundo se sustenta no Redentor. É a razão pela qual todas as coisas existem. É a razão do universo. Cristo é o centro de tudo. E se Cristo não é o centro da nossa vida, nós estamos caminhando por direção errada. Ele veio ao mundo. Ele é o bom pastor. Ele é o supremo pastor. E aqui é o bom que muda tudo. A palavra usada aí para bom, quando ele diz no versículo 11, eu sou o bom pastor, geralmente existiam duas palavras para bom. Uma que era ágatos e outra que era kalos, ou kalos. E Jesus não utiliza a palavra comum que todos utilizavam de ágatos no original grego, em que bom ali significa no sentido moral, virtuoso, correto, um bom cidadão, um bom cumpridor da lei, um homem honesto, um homem íntegro. Ele não usa essa palavra. Ele usa outra. Belo, atraente, nobre, magnífico, excelente, superior, genuíno e autêntico. Ele é o único pastor, supremo pastor. Não é apenas o correto. Ele é o pastor por excelência. Um modelo supremo acima de todos os pastores da história. Os melhores pastores que pastorearam a igreja de Deus, eles são homens falhos, que decepcionam, que lutam com seus pecados, que choram pela educação dos seus filhos, que cometem erros, que falham, ainda que estejam lutando com todas as forças para dar um bom exemplo, um bom testemunho. E aqui, irmãos, nós temos pastores, presbíteros, homens de Deus, que estão comprometidos com a igreja de Deus. Tem 2 meses aqui, eu percebo isso. Mas esses homens, nós vamos falhar. Nós vamos esquecer o nome de vocês, principalmente dos novos. Talvez no momento da sua maior angústia nós não chegaremos lá. Ou se chegamos, talvez nós não entendemos a sua dor. Um dos maiores desesperos da minha vida é não conhecer as pessoas pelo nome. Imagina fazer uma oração e chamar o nome errado. Que tristeza.
O texto que nós estamos lendo fala do Supremo Pastor, que conhece cada uma das suas ovelhas e nenhuma delas são esquecidas. O Supremo Pastor, ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai falhar. Ele é infalível. Ele é o extraordinário. Ele é aquele que estará com você 24 horas por dia. Os pastores desse mundo, eles vão e vêm. São homens limitados, pecadores. Mas todos nós somos ovelhas do Supremo Pastor. Então, esse texto aqui que fala sobre o bom pastor, ele mostra, em primeiro lugar, que o pastor, Jesus Cristo, o bom pastor, é o pastor que se distingue de todos. Ele é diferente de todos. Aqui tem um contraste devastador. Jesus contrasta o bom pastor com quem? Com o mercenário. Quem era o mercenário que ele coloca aqui no texto? O versículo 12 diz assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Primeiro, olha o que o texto está nos ensinando. Que as ovelhas têm um dono. Nós temos um dono. Lembram? Alguns domingos atrás, eu contei uma história do menino que tinha um barquinho. E ele viu o barquinho que se perdeu. Depois, na lojinha de usados, ele comprou o barquinho. Aqui isso faz muito mais sentido, né? Talvez ele tenha feito o barquinho com as próprias mãos. E depois o barquinho fugiu lá, se perdeu. Depois ele achou o barquinho e ele comprou. E ele disse: agora você é 2 vezes meu, porque eu te fiz e agora eu te comprei. Isso se aplica a quem? Ao nosso Redentor. Ele nos fez e ele nos comprou com o seu sangue, precioso sangue. O mercenário não é dono das ovelhas. Ele trabalha por um salário. Quando o perigo chega, ele corre. Ele foge para salvar a sua própria vida. Ele trabalha pelo dinheiro. Ele age diferente do bom pastor. O bom pastor age por amor e entrega a sua própria vida. Olha só o que diz João Calvino sobre esse texto. Ele prova isso com um único fato, que não poupa a sua própria vida por eles. Sabemos que é dever de um bom pastor desconsiderar a sua própria vida pela segurança do rebanho. A Bíblia fala de muitos pastores. Davi. Os patriarcas eram todos pastores. E o Davi, quando vai enfrentar Golias, ele diz: olha, quando eu estava pastoreando as ovelhas, veio um leão. E eu lutei contra o leão. Veio o urso, e eu lutei contra o urso. E é o Senhor que me deu vitória sobre eles. E agora, esse incircunciso gigante, ele está afrontando o Senhor dos Exércitos. O mesmo Deus que me livrou do leão e do urso, me livrará do filisteu. Isso também nos leva a pensar que testemunho nós temos contado. As vitórias que Deus tem nos dado. Os leões, os ursos. A gente passa por um treinamento. Começa com o leão, depois vai o urso, depois vem os gigantes. Se prepara, viu? Amarra os cintos aí. Mas a palavra de Davi é inesquecível. O Senhor me livrou. Não a nossa força, não o nosso braço. É o Senhor. Então, imagina essa cena. O pai versus salva-vidas, no incêndio. Pensa nos bombeiros aqui. Não pensa nos bombeiros não, que os bombeiros fazem um trabalho extraordinário. Vamos pensar aqui no seguinte. Numa loja que começa a pegar fogo, ela é grande. Ela começa a pegar fogo, os seus filhos estão lá. E aí o incêndio começa a acontecer. E ele está gravíssimo, gravíssimo e gravíssimo. Talvez o funcionário, que não é o filho dele, sai correndo. Mas aí você chega, pai. O seu filho está lá dentro. O que é que você faz? Você fica lá de fora? O pai e a mãe entram no fogo porque o filho lhe pertence. Essa diferença não é coragem. Não é um tema de coragem, é pertencimento. Jesus diz o seguinte: essas são as minhas ovelhas. Eu sim vou dar a vida por elas. Eu vou dar a vida por elas. Onde está a sua segurança?
A decepção com líderes humanos é intencional. Deus permite, para que nós possamos voltar os nossos olhos para o verdadeiro e único pastor que nunca foge. Ele sempre está. Ele diz assim, ainda, Davi dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo, presente. Ele não vai arredar 1 centímetro de você. E você, irmão, você que é líder de grupo de crescimento, pastor, presbítero, diácono, líder de ministério, você serve como mercenário, aqui talvez você não ganhe dinheiro, né? Mas pelo status, ou você como subpastor constrangido pelo amor de Cristo? A diferença não está no que você recebe, a diferença está no coração. Como nós servimos. Ele é o pastor que se distingue. Olha a diferença entre o bom pastor e o mercenário. O bom pastor, as ovelhas pertencem a ele. O mercenário serve apenas por salário. O bom pastor conhece cada uma pelo nome. O mercenário, sem amor verdadeiro pelo rebanho. O bom pastor fica e protege quando o lobo chega. O mercenário foge e abandona quando o lobo chega. O bom pastor dá a vida pelo rebanho. E o mercenário pensa apenas na própria segurança. Nós vemos isso do versículo 12 a 13. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vir o lobo, em vez dele enfrentar o perigo, proteger as ovelhas, ele foge. Aí vem o lobo e arrebata as ovelhas. Esses são os mercenários. Pensam apenas na própria segurança. Você como ovelha, você está realmente ouvindo e distinguindo a voz do seu pastor? Do pastor supremo? As ovelhas verdadeiras ouvem a voz dele. O versículo 27 aqui de João 10, o texto continua falando sobre isso, fala que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Você reconhece a voz do Senhor? E as verdadeiras ovelhas, elas a conhecem e elas o seguem diariamente. As ovelhas seguem o seu Senhor. Elas não seguem a voz do estranho. O que é a voz do estranho aqui? O mundo, o sistema, a cultura. A gente já viu aí uns videozinhos, né? Não sei se vocês já viram. As ovelhas estão lá pastando. Aí chega um camarada que não é o pastor, começa a chamar as ovelhas nem levantam a cabeça. O camarada fica gritando lá. 1, 2, 3. Chega o pastor delas. Chega e faz assim, faz um barulhinho. As ovelhas já levantam. E ele chama. E vem uma por uma. Maravilhoso. As ovelhas são torpes, míopes, frágeis. Deus diz que nós somos ovelhas, porque Ele nos conhece. Toda ovelha precisa de um pastor. E não de qualquer pastor. Do Supremo Pastor. Talvez você seja uma ovelha que está desgarrada, longe do redil, longe dos cuidados do Supremo Pastor. Quero te dizer uma coisa. Se você é dele, ele vai te buscar até no meio do inferno. Ele não vai te deixar. E não adianta você bater os pés, tentar fugir, porque ele vai te buscar. Ele pode até quebrar sua patinha para te corrigir, mas ele vai te colocar no ombro e vai te trazer de volta. Jesus contou essa história. Deixou as 99 em segurança e foi em busca da ovelha perdida. Louvado seja Deus, porque um dia Ele foi nos buscar. Onde nós estávamos, Ele foi e nos buscou. E Ele nos cuida. E Ele nos cuidará. Você que é líder, você que é pai, você que é esposo, você que é pastor. Quando o lobo chega, o que você faz? Você fica? Permanece? O mercenário foge. Porque ama a si mesmo mais do que rebanho. Marido, Deus te colocou para proteger a sua esposa e os seus filhos. Mais do que a sua própria vida. Deus nos criou e nos colocou como cerca na nossa família. Para ser bênção. Refletir o coração do bom pastor é um chamado de Deus para todos nós aqui. O que significa isso? Sacrifício e presença. Nós estamos sofrendo demais com a ausência dos nossos pais dentro do lar. Você já parou para pensar que a igreja
A igreja, irmãos, eu vou falar isso aqui, eu vou escandalizar vocês. Vocês já pararam para pensar que nós podemos estar pecando servindo a igreja no lugar de Deus? Quando a nossa agenda é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, estamos deixando os nossos filhos? Pense um pouquinho. Estou dizendo que nós não temos que ter programações na semana, temos que ter. E elas precisam ser boas, elas precisam ser inspiradoras. Mas nós precisamos estar presente com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Para a glória de Deus. E o amor do Senhor, que é diferente de tudo, ele morre pelas ovelhas. É mencionado 4 vezes, em 8 versículos, a mesma expressão: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. É um amor sacrificial. E quando ele diz vida, a palavra utilizada aqui não é a palavra de vida biológica, bios. É a palavra que significa a integralidade do ser. Eu dou tudo que eu tenho pelas minhas ovelhas. Tudo. A cruz não foi uma derrota. Foi o ato soberano do poder e do amor voluntário. Jesus diz assim, olha o versículo 18 aqui, do capítulo 10. Ninguém a tira de mim, falando da sua própria vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reaver. Jesus está dizendo, eu estou me entregando voluntariamente. Por quê? Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O pastor que conhece. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas. Versículo 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Intimidade, usando o exemplo até da Trindade. Jesus eleva o cuidado pastoral aqui à categoria divina. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Está falando de um conhecimento íntimo. Aqui ele está falando não apenas de um conhecimento intelectual. Ele está falando de aliança. De aliança. Cristo não morreu por uma massa anônima. Ele deu a vida pelas ovelhas que conhece pelo nome. A cruz nunca foi impessoal. A cruz é um ato de amor específico e direcionado. Irmão, quando Jesus estava no Calvário, o seu nome estava no coração dele. O seu nome estava lá. Ele morreu especificamente pela sua vida. Sinclair Ferguson diz o seguinte aqui, a expiação definida é a expiação eficaz. O pastor deu sua vida por suas ovelhas. Todas as suas ovelhas serão chamadas, justificadas e glorificadas. Aquele que começou a boa obra vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. É como um médico cirurgião. O cirurgião ele não estuda a anatomia única de um paciente antes de operar. Ele não estuda assim de maneira geral apenas. Ele, antes de operar, ele estuda aquele corpo. O que ele vai fazer? Qual é o problema? Ele precisa ser preciso naquilo ali. Da mesma maneira, quando Jesus sobe na cruz, ele conhece cada ferida, cada pecado, antes de enfrentá-la. Se você pertence a Cristo, o seu nome estava no coração dele, lá no Calvário. Você não foi um acidente histórico, mas você foi planejado. Tem uma musiquinha aí, né? Que a gente canta para os filhos, principalmente para os meninos, né? Porque você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. É isso mesmo. É mais do que isso. As palavras não podem descrever. É um privilégio. Não foi um acidente a morte de Jesus, mas foi a execução de um amor pessoal por você. Elas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Elas me conhecem. Você tem apenas informações sobre o pastor? Jesus? Ou você tem um relacionamento vivo com ele? Você só ouve a voz do pastor porque você é ovelha e não o contrário. A ovelha ouve a voz do pastor e responde. Ela não responde porque ela é ovelha, ao contrário.
É a graça de Deus que vem antes na nossa vida. E o pastor, supremo pastor, ele também é o pastor que busca. Olha o que diz o versículo 16. Olha comigo aí. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. De quem o Senhor está falando? Está contando a nossa história? Está falando de nós brasileiros aqui? Está falando da América Latina? Está falando de todos os povos, todas as tribos, todas as nações. Está dizendo que ele tem um rebanho sem fronteiras. Ele diz, eu tenho outras ovelhas fora de Israel, os gentios. Ele usa uma linguagem de obrigação divina, quando ele diz, me cumpre conduzir, usando uma palavra de necessidade. A missão não é uma opção, é um decreto eterno. Não é uma confederação de grupos étnicos que se juntam e que se toleram com suas diferenças, mas é um único rebanho, unido pela mesma voz. A igreja de Cristo é universal, porque o sacrifício foi específico para as ovelhas que estão representadas em todas as nações. Assim diz o Senhor, lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Resumindo, o Senhor comprou para Deus, Jesus, homens e mulheres de toda tribo, língua, povos e nações. Eu tenho ovelhas espalhadas por todas as nações. O Senhor Jesus está falando sobre nós. Imagina um pai que tem os seus filhos na guerra. Ele atravessa a linha de batalha, não para encontrar crianças aleatórias, mas para buscar os seus filhos específicos perdidos na guerra. Quando os encontra, o abraço é certo. Assim Cristo busca suas ovelhas nas nações. Ele sabe atrás de quem ele está indo. Por isso, irmãos, eu celebro que essa igreja seja uma igreja missionária. Hoje nós estamos apoiando 15 missionários. Mas eu estou pensando, quando nós vamos chegar aos 30? Eu ouvi de líderes das autarquias da igreja presbiteriana, eles disseram, nós percebemos que as igrejas que mais crescem, saudavelmente, elas têm uma coisa em comum, são igrejas missionárias. São igrejas que entenderam o chamado. Não numerolatria, mas expansão do reino, ser estratégicos, povoar os céus para a glória de Deus. Irmãos, eu quero terminar lembrando vocês o seguinte. Trazer à sua memória 4 imagens do bom pastor. Primeiro, o pastor protetor. Não foge diante do lobo. Diferente do mercenário. Ele se interpõe e entrega a vida. Depois, a imagem do pastor que conhece, o pastor íntimo. Conhece você pelo nome. Sua salvação não é genérica, é um amor pessoal e detalhado. Depois, o pastor missionário. Atravessa as fronteiras culturais, raciais, para buscar as ovelhas que ainda faltam. A gente olha para o texto, e o texto fala o seguinte, que Jesus, versículo 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. O pastor morre, ele dá a vida pelas ovelhas, mas ele ressuscita para garantir, como pastor e rei, a vitória final. Ele é o rei que ressuscitou. Morreu por vontade própria e voltou para conduzir as suas ovelhas à eternidade. Qual é a sua resposta hoje? Qual é a sua resposta hoje? Não há outro líder igual. Maomé não morreu por você. Buda não ressuscitou por você. Apenas Jesus Cristo tem poder para dar e retomar a vida. Não pergunte apenas se ele existe, pergunte se você o segue. Se você o está seguindo. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Essas são as ovelhas de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida nesta manhã. Vamos colocar de pé. Senhor Jesus, o Senhor é o bom pastor. Muito obrigado porque o Senhor se interpôs entre nós e o perigo eterno. Suplicamos por aqueles que ainda andam como ovelhas sem pastor. Que eles ouçam hoje a tua voz, cura as feridas causadas pelos pastores que fugiram.
Transforma, Senhor, o nosso coração, para que não mais vivamos com medo, mas que descansemos na certeza de que ninguém nos arrebatará da tua mão. Louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, porque cremos nas tuas palavras, e não somente nelas, mas no teu exemplo. O Senhor se entregou por nós. Receba a gratidão do nosso coração. E hoje renova a nossa fé. Reafirma a certeza de que nós somos teu, Senhor, e que nos permita olhar para o futuro com esperança, na certeza de que nada e nem ninguém nos arrebatará das tuas mãos. Louvamos e bendizemos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Agora, amados irmãos,